para menores de idade ou pessoas sensíveis. Além do crime, oferecimento. Para ficar linda e elegante, as Amazonas Plus Size. Roupas do 44 ao 60 para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Oi, gente, boa noite. Chegando mais um Além do Crime podcast aqui na sua TV Diário e no YouTube do D24. Tudo bem com vocês? Hoje, Dia dos Namorados. Eu sei que tem muita gente aí que hoje vai faltar o Além do Crime, mas depois vai assistir, é claro, né? Mas a gente não podia deixar de estar aqui para presentear vocês com Além do Crime especialíssimo, né? A gente vai falar de crimes, de assombrações e de filmes de terror de sexta-feira 13, porque também amanhã é véspera, hoje é véspera de sexta-feira 13 e amanhã é sexta-feira 13, né? Então a gente vai aproveitar e fazer esse Além do Crime especial, né, gente? Mas antes eu preciso dar um recado para vocês. Esse é o último da temporada, esse episódio, né? A nossa quarta temporada, que foi um sucesso aqui no Diário do Amazonas, né? Aí, aqui na TV. Quero agradecer, já vou começar a agradecer desde agora, agradecer o carinho da equipe do Diário do Amazonas, agradecer todo o apoio que eu tive dos meus diretores, do Tânia, do Ramon, do Samu, que fizeram as edições aí pra gente. Quero mandar também um beijo pros meus apoiadores, que foram o Ayrton Senna Martins, que era o locutor que fazia aquela narração, né, dos crimes, e também agradecer sempre a Darkside, que é a parceira, o apoio cultural daqui do Além do Crime, e também a Editora Valer, que inclusive a Editora Valer daqui do Amazonas hoje mandou esse livro aqui, ó, tem tudo a ver com a gente também, Amazônia Mitos e Lendas, Kleber Sanches. Eu vou sortear esse livro no final desse episódio, tá? É um livro que fala, já tá dizendo o nome, né? Lendas e olha só, e é bem legal porque é bem ilustrado, dá pra mostrar aqui? Então pronto, gente, tá aqui, ó. Depois, pra quem for entrando hoje, quem tá aí solteiro, que não tá comemorando o Dia dos Namorados, por favor, fique com a gente, que vai ter muita coisa hoje bacana. A gente vai falar de filme de terror, vai falar de assombração, inclusive, lembra daquela história do Diabão na Casa de Forró? A gente vai falar disso também. Ah, eu preciso mandar um beijo e abraço também pro querido Marcos Pessoa, do No Amazonas é Assim. Ele me passou um material hoje maravilhoso que eles fizeram pro site deles, No Amazonas é Assim, né, pro YouTube deles, e daqui a pouco eu vou chamar, né? Mas depois de toda essa apresentação, eu quero pedir agora pro meu diretor abrir aí as câmeras pra eu mostrar os meus convidados, porque tá faltando um, tá? Mas daqui a pouco ele chega. Os meus dois Danilos, que já estão aqui comigo. Bem-vindos, meninos. E eu vou pedir pra cada um se apresentar, né? Como é de praxe. Danilo 1 ou Danilo 2? Vamos Deixa lá. o Danilo 1, pô. Olá, boa noite novamente. Eu me chamo Danilo Victor, eu sou psicólogo clínico, docente no Grupo Fametro. E é um prazer estar retornando pela segunda vez aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Aê, obrigada. Eu que agradeço, né? Nesse dia especial, tá por aqui, mas também vai ser especial, né? O nosso programa. E Danilo, por favor, se apresente pra gente novamente. Novamente, mais uma participação aqui no Além do Crime, né? Daqui a pouco eu vou pedir música no Fantástico. Pelas participações. Verdade. Uma caneca, né, amigo? Pô, essa caneca aí tá virando lenda Hoje urbana. não tem nem isso. Tá virando lenda urbana aí. Eu vou colocar nesse livro aí que você mostrou aí, uma lenda urbana amazoniana. Ai, meu Deus. Mas brincadeiras à parte, né? Só pra descontrair. Agradecer mais uma vez o convite. Eu sou Danilo Adeosa, sou crítico de cinema pelo Cine 7 e também sou psicólogo, né? Junto com o meu xará aqui. Tenho uma vida clandestina ali, depois que eu saio das atividades cinematográficas, eu faço meus atendimentos clínicos. E vamos falar de terror, né? Hoje é um terror romântico, vamos dizer Também. assim, né? Mistura ali de Dia dos Namorados com Sexta-feira 13. Então hoje vai ser um programa de terror romântico aí pra gente falar bastante sobre um pouco das temáticas de hoje que você acabou de comentar. Ai, que legal, né, gente? Eu fico muito feliz por vocês terem aceito, né? Eu não queria deixar o público na mão, justamente hoje, que é o último episódio da temporada. Quero novamente dizer que foi um sucesso e sempre agradecer, claro, ao Grupo Diário do Amazonas, a TV Diário, que me aturou aqui, aturou os meus convidados maravilhosos, né? Enfim, então, eu quero... Na verdade, eu vou aproveitar, apesar do Lucas não ter chegado ainda, o Lucas daqui a pouco chega, gente, vocês vão conhecer. É a primeira vez dele no Além do Crime também, mas vou aproveitar. Ele é crítico de cinema também, né, amigo? Isso, ele é crítico de cinema, entrou recentemente lá no Cine 7, Legal. né?
é uma pessoa que já conheço há um tempinho, é fanático por filme de terror, né? É o que eu preciso. Se duvidar, ele assiste, acho que uns 3 filmes de terror por dia. Para, sério, não, eu adorei, eu assisti a live deles, eu amei. Eu fico pegando as dicas de terror recente lá pelo Letterboxd, que ele tá sempre colocando lá, então ele é o meu guia espiritual pelo mundo de terror para saber os bons lançamentos que estão acontecendo no cinema americano e de uma forma geral. Legal. É que nem eu ligo pro Danilo ou pro Ivanildo saber se presta ou não presta um filme de terror, algum filme que eu tenho interesse, assim. Eu sempre ligo. Aproveita, tem que aproveitar, né? O guia espiritual de filme de terror. Guia espiritual, tá embalado dentro do clima, né? Terror romântico aqui. Ele veio até de rosa, né, Danilo? Já tá no clima. Eu também, eu vim de rosa também. Rosa. Vocês não me falaram antes qual era a paleta. E a camisa preta, desculpa, a calça preta, né? Pra simbolizar um pouco o lado romântico. Não, vamos ser sincero, porque vestuário pra homem a calça preta serve pra qualquer coisa, meu amigo. Não, mas como. eu também tô de calça preta e blusa rosa. Esqueceram de me passar a paleta hoje. Já pensou se o Lucas chega assim também? Vai ser incrível. Vai chegar de branco, hein? Pra combinar aqui. Espero. Então, gente, eu vou pedir pro meu diretor agora pra gente começar com uma lenda urbana, na verdade. Tem algumas lendas aqui, eu acho que eu separei, mas esse é um material especial porque é do meu amigo Marcos Pessoa, lá do No Amazonas é Assim. Então, meu diretor, você pode rodar esse vídeo, que é a lenda, a história, na verdade, e tem gente que... Olha, gente, lá no site deles, no Amazonas é Assim... e no YouTube deles também tem o pessoal, ele conseguiu resgatar pessoas que estavam lá na época dessa história, que viram ou ouviram falar do diabão lá que apareceu nessa festa. Então, vamos assistir agora o que ele preparou pra gente. No ano de 2007, Manaus recebeu uma visita inesperada em uma das maiores casas de show da cidade. Relatos de forrozeiros, policiais e porteiros confirmavam a presença do diabo na mansão do forró. Todos afirmavam de pés juntos terem testemunhado a aparição do maligno. Uma adolescente que interagiu com o cramulhão naquela noite passou a apresentar comportamentos estranhos e ficou extremamente debilitada. Os pais dessa adolescente evitam até hoje o contato com a imprensa, para evitar criar pânico na população. Eles atribuíam a condição da filha a uma crise da idade e ao consumo de ervas. Segundo os amigos da adolescente, Mariana confidenciou ter tomado uma dose de capeta na mansão do forró. E na sequência, ela viu quando um homem que estava ao seu lado estava se transformando no Beelzebub. Ela disse que só percebeu isso quando foi juntar a piranha do seu cabelo que havia caído debaixo da mesa. Foi nesse momento que a adolescente fez a descoberta que a parte debaixo do rapaz era a de um bode, e assombrada, começou a gritar no meio da casa de forró. Seus amigos, a princípio, não haviam entendido nada, mas entenderam quando o homem se afastou da mesa e todos viram que era o próprio príncipe das trevas. O Satanás foi andando sem pressa até o banheiro e todos puderam confirmar que era ele. Com ar de deboche, ele desapareceu da festa deixando para trás apenas a sua caatinga. O cheiro era uma mistura de enxofre, macunha, caatinga humana e perfume de baixa qualidade. Um policial que patrulhava a área conta ter puxado a arma e atirado para cima em resposta ao alvoroço de um grupo de meninas que diziam ter visto o diabo na mansão do forró, mas o senhor do submundo não parou e apenas sorriu para o policial. A história rapidamente se espalhou por Manaus, e a partir daquele dia, nas madrugadas e alvorecer de cada dia, onde rolava um forró ou um pagode, a presença dos pastores aumentou em número e manifestação de pregação da palavra. Eles ofereciam copos de água mineral e convidavam os ímpios a se entregarem para Jesus. Os responsáveis pela mansão do forró negam até hoje as alegações, considerando que tudo foi uma conspiração da concorrência para prejudicar a reputação da casa noturna. E essa foi a lenda urbana do diabo na mansão do forró. Se gostou dessa lenda, compartilhe com seus amigos, deixe o like, se inscreva em nosso canal e assista também às outras lendas urbanas. Agradecemos por assistir e volte sempre. Você já viu aquele meme que
viagem é essa, meu irmão? Gente, vocês assistiram... Não, eu amei. Quero agradecer. O pessoal do No Amazonas é assim. Um beijo pro Marquinhos, que tá em Borba hoje, fazendo um monte de material lá também, de lendas e tal. Eles têm um canal fantástico no YouTube, só de lendas amazônicas. Então, pra quem não conhece, tá aí meu amigão, parceiro daqui do Além do Crime, sempre me apoiou. E aí eu tem essa parceria com a gente. Gente, eu amei isso aí. É IA, né? Claro. Mas essa história eu lembro dessa história. Você lembra dessa história, gente? Lembro. Tu lembra, né? Tu lembra dessa história? E eu era um pouquinho menor, então fiquei aterrorizado. Eu Pra mim também. era de verdade aquilo tudo. Ela e a loura do banheiro, essa história e a loura do banheiro andaram juntos ali na minha infância. E tem tudo a ver, porque a menina, coitada, né? A menina meio que se apaixonou ali, ficou conversando com o Cramunhão, você que nem ele, né? Cramunhão, eu gostei. Gente, é só pra descontrair, gente, né? Essa história. Mas eu achei interessante porque eu fui buscar, na verdade, a minha ideia era trazer alguma coisa relacionada a crimes reais, né? Alguém que tá assombrando, sei lá, foi assassinado. Não achei, mas eu ainda quero achar até pra próxima temporada, quem sabe. Mas aí eu achei esse daí, eu de novo vou trazer esse daí pro pessoal assistir, porque como eu tava falando, o Lucas que chegou, gente, chegou o nosso convidado ilustre. Lucas, por favor, você apresente. Bom, sou o Lucas Souza, vulgo Lucas Cine, como vocês podem me encontrar na internet aí, no Instagram, no Twitter, Letterboxd, redes sociais. Também tem um podcast, Lucas Cine Podcast, que um dia Bruno estará lá. Vamos Obrigada, já aceito agora o convite, eu adoro participar de podcast, adoro. E sou amante de terror, trabalho junto ao Danilo no Cine 7, sendo crítico de cinema, e é isso. Hoje, mais do que nunca, estou bem animadinho pra falar sobre meu gênero favorito. Nosso gênero favorito, eu amo. Eu tava falando pro Danilo agora há pouco, pro pessoal que tá assistindo em casa, que eu assisti uma live de vocês, quando os meninos voltaram de Cannes, achei maravilhoso, adorei o bate-papo. Pena que eu não pude pegar desde o início, né? Porque eu acho que foram umas 3 horas vocês bateram papo, 4 né? horas, é. Mas eu tava lá, Anéis do Terror. Realmente Eu tava fazendo minhas coisas em casa e só ouvindo, que eu cheguei depois no final quase. Eu botei, cheguei, porque eu deixei lá ouvindo, fazendo as coisas. Mas eu adorei, viu? Parabéns, o podcast é muito bacana. Achei muito bem fluido, bem legal. E quero ir, claro, com certeza. Estarei lá, né? Então, vamos falar de filme de terror, porque assim, hoje é um especial, Dia dos Namorados e tal. Eu separei, inclusive, aquele Dia dos Namorados macabro, né? Meu diretor, dá pra botar as imagens aí, porque agora, o que eu pensei, qual é a dinâmica hoje? É aberto, né? Não tem muita pauta, assim, né? Só essa nossa do terror, porque hoje é véspera de sexta-feira 13, que é uma data que eu adoro, que eu sempre aguardo, que nem o Halloween. Lá em casa, eu arrumo toda a minha casa. E aqui no Além do Crime, geralmente, também boto um monte de coisa. Então, assim, não, vai passar, não é essa não, é o dia do, eu acho que tá escrito, é Valentine's Day, alguma coisa assim, macabro. Vê se tu acha. É Valentine's ou Dia dos Namorados macabro. E aí, que esse é o primeiro filme que eu quero falar, porque é Dia dos Namorados hoje, né? Quem assistiu esse filme? Tu assistiu, Danilo? Do antigão e do novo, mais recente? Eu assisti o antigão que é de 84, se eu não me engano, que é um filme canadense, né? Aí, ó, o bichinho, né? Esse mesmo, né? O famoso assassino vestido de mineiro, né? Ficou clássico, com uma picareta, né? Então, assim, tem todos os elementos, porque o Dia dos Namorados Macabro é um filme canadense, lançado na década de 80, época que o slash estava muito em voga, fazia muito sucesso, né? Então, sempre filmes que traziam uma temática de um dia comemorativo americano, né? E aí resolveram fazer o Dia dos Namorados Macabros, né? O Valentine's Day. E aí pegaram uma cidadezinha pequena que vivia do minério, aí é um cara que tem um surto passional por causa de uma traição amorosa. Olha, tudo e aí ele resolve, né, se transformar aí no mineiro que usa uma máscara e começa a assassinar exatamente no Dia dos Namorados. Acabou tendo essa continuação que vocês estão vendo, refilmagem que vocês estão vendo, lançada, eu acho que quase mais de 20 anos depois, que eu acho muito divertida, né? É uma refilmagem americana. Tem alguns atores conhecidos, né? Eu sou apaixonada pelo Jason Ackles. Estava na tela agora há pouco, o Supernatural pra sempre. Ele é o protagonista, né? E tem algumas figuras carimbadas, o Luca depois pode falar. O Tom Atkins, que é um ator muito famoso no cinema B americano, de terror. E é uma continuação que é, assim, sangrenta, né? Porque geralmente o original ele é um pouco mais por causa das questões dos recursos financeiros da época, mais modesto, as mortes são fora, né, de tela. Mas eu gosto muito do original porque ele é muito mais intimista, ele tem um tema assim mais macabro, tem algumas cenas assim meio atmosférica. Já a refilmagem de 2000, acho que é 2008, ela já é mais violenta, né? Tem uma intensidade. Mortes. E foi filmado em
3D na época, né? Na época que o 3D estava em voga no cinema americano, principalmente pro terror. Então, assim, é muito divertido você ver... Eu assisti no cinema a refilmagem. Sério? Peguei uma sessão lá no final do Cinemark, que era de 00:01. Nossa, é muito bom. Tinha uma época que tinha umas sessões que era 00:01, 00:02, que você ainda entrava à madrugada. E era 3D, e aí você se divertia com o olho pulando na tela, né? Tem umas mortes bem feias desse daí, que eu lembro mais desse. O outro, acho que eu não assisti. Não cheguei a assistir. E aí é um filme mais violento, assim, e mais escrachado, vamos colocar. Enquanto o primeiro, o original é mais intimista, esse é mais escrachado, a violência é mais explícita. Mas eu acho, geralmente, que a gente diz as filmagens são mais fracas, né? Essa aí, pelo menos, cumpre bem o papel. É bem divertida, tem uma reviravolta final... que eu não vou citar aqui, mas homenageia alguns filmes clássicos americanos de terror psicológico. Então vale a pena. Eu acho que dá pra fazer uma sessão dupla dos dois filmes, provavelmente hoje, Dia dos Namorados, fazendo um viradão. A dica do Danilo aí. Fazendo um viradão depois que você for jantar com a sua cônjuge, parceiro, o amado. Aí chega em casa, assiste um, depois assiste outro. Principalmente na virada ali do dia 12 pro dia 13, eu acho que é uma sessão dupla muito interessante. Inclusive, o primeiro, esse da década de 80, eu assisti muito na época da finada sessão das 10 do tio Silvio Santos. É mesmo? Que serviu como uma bíblia cinematográfica para muitos filmes de terror. Passava todo domingo, 10 horas da noite, eram filmes como O Dia dos Namorados, outros de terror slash, que eram meio polêmicos, né? E o Silvio Santos passava 10 horas da noite e depois fazia uma reprise para quem não conseguiu assistir. Então eram bons momentos para você conhecer o terror. Eu cresci muito assistindo os filmes da Sessão das 10. Né? O SBT sempre tem essa coisa, né? Falando aí da concorrência, sempre tem esse negócio, essa concorrente, né? Mas, gente, esse filme, eu realmente assisti esse daí que você tá falando. Assistam, galera, que é interessantíssimo. Mas eu quero virar agora a página pra gente ir pra esse, né? Que é o principal de todos, Sexta-feira 13. Meu diretor vai deixando aí, porque eu separei várias imagens do antigão, do primeiro Jason. Eu quero que o Lucas comente junto com o Danilo. Danilo, o nosso psicólogo aqui também vai falar, tá? Depois. Porque nosso interesse por terror... calado, porque quando fala de filme, eu sei que eu tenho que... Não, mas o nosso psicólogo pode falar da relação simbiótica de Jason com a mãe. Voorhees, né? Olha aí. Tinha uma relação ali meio simbiótica, né? Dá pra dar Gostei, Danilo, aí. Uma avaliação psicológica. Né? É isso. Mas aí, eu quero que o meu diretor vai deixar rolando aí algumas imagens, Sexta-feira 13, tá? Vamos comentar, vamos falar. Eu tenho aqui o meu Jason, tá até aqui na mesa. Bom, só comentando um pouquinho sobre o Dia dos Namorados Macabro, que ele chegou junto com toda a leva de filmes 3D. Ele chegou Coraline, Avatar, o primeiro, e o No Dia dos Namorados Macabro. Eu não lembrava que Coraline tinha vindo com 3D. Chegou eu os vi 3, normal. E aí, exclusivamente no Cinemark. As primeiras sessões 3D foram pelo Cinemark. Olha, uma curiosidade que eu não sabia. Eu nem entendi de filme, mas eu sabia que aquele filme não era bom, mas era 3D, então eu tinha que assistir o 3D. Então você assistiu no cinema? Eu assisti no cinema porque eu queria novidade. Aí quando falaram que a faca ia até o público, eu falei, é esse. Eita! Que legal. Eu não cheguei a assistir, eu assisti o Coraline. Porque é uma motivação, né? Você assistir um filme de terror em 3D, naquela época, né? Tava saindo bastante filme. Ainda que a década de 80, a gente, por exemplo, o terceiro Sexta-feira 13 foi lançado em 3D. Só que naqueles óculos mais tradicionais, vermelho e amarelo. Vermelho e azul, né? Tinha um amarelo também. Então, assim, mas o Dia dos Namorados, essa refilmagem, ela já veio naquela época que os efeitos especiais já estavam mais apurados, né? Então, era você assistir os filmes e sentir, tipo, o sangue escorrendo na tela, um olho vindo, uma mandíbula vindo, a faca ou a picareta, né? Porque ele utilizava uma picareta, então muitas vezes ele ia matar as pessoas, parecia que a picareta saía da tela para te pegar, né? Engraçado, é meio cômico, né? Essa da picareta, eu não sei porquê, gente, mas na hora que ele vê, hoje em assim, dia a gente engraçado, em 2D, né? a gente só vê ela indo, a gente não tem aquele efeito do 3D, né? E era uma coisa curiosa, porque volta assim... Volta lá pra imagem da picareta, meu diretor, por favor. Porque assim, uma coisa curiosa, porque assim, na década de 80... se utilizou não apenas a faca, teçado. O Jason tinha muito disso, faca, teçado, entre outras coisas. E aí os caras, parece que os diretores, roteiristas queriam inventar algumas armas para você utilizar.
E no Dia dos Namorados, você pegar uma picareta é uma coisa assim meio insólita, né? Mas funcionou, né? Porque era uma arma muito, né? Que servia pra ele matar todos os jovens que estavam ali pela região. Então, eram as assim, velhas figuras simbólicas, né? Isso. E a picareta tem um objeto fálico, né? Também. Simboliza ali Se a você questão... for pra tem a ver também. Né? Gente, pra quem tá chegando agora, quando eu vi o pessoal meio assim perguntando, hoje a gente não vai falar de crimes reais. Hoje é especial, véspera de sexta-feira 13, Dia dos Namorados. A gente queria pegar um pouco leve. É tanto crime na televisão, né? É tanto estresse. A gente queria. Vamos relaxar um pouco. Lembrando que hoje é o último episódio da temporada, da 4ª temporada do Além do Crime aqui no Diário do Amazonas. E a gente tá falando de filmes de terror, né? Isso já, quem tá chegando agora, só pra situar, né? Quero mandar um beijo pro pessoal do 5 Amazonas AM que tá mandando um oi pra gente. Pra Dulce Souza, pra Márcia Casal, Auxiliadora Maria Negreiros, né? Enfim, vão entrando, vão compartilhando, deixa o like, comenta e diz qual filme de terror que marcou a sua vida. Manda pra gente, tá bom? E depois eu vou fazer o sorteio desse livro aqui, de Mitos e Lendas, da Editora Valer, que apoia culturalmente a gente aqui, Além do Crime. Tá bom? Então vamos voltar depois. Mexendo, rapidinho. Claro. Então vamos voltar, gente. Vamos falar agora do Jason. Eu quero que vocês falem do Jason. Pode dar aí, meu diretor, todos, que eu tenho um monte de imagens do primeiro Sexta-feira 13 e algumas aí de outras. Que é longa, né? A série, né? Quem que pode falar? Temos aí uns 9 filmes. Eu acho. Mais de 9 filmes são... É porque tem um remake, né? Tem um remake, eu acho que são em são torno de antigão. 12 ou 13 filmes. Bom, Essa é a máscara primeira, né? Esse daí. É igual essa aqui, né? Ó. não, do essa livro. é a É, partir não? do terceiro, se eu não estou muito... Que muda todas as enganado. máscaras, né? Uma coisa curiosa é que o Sexta-feira 13, o primeiro filme, o Jason, ele não aparece. Ele Boa. morre afogado, e aí a gente vem descobrir o motivo do afogamento dele e a relação que a mãe é a vilã no primeiro filme, né? Boa. Tem umas pegadinhas que o Pânico, acho que é o primeiro Pânico que ele brinca, né? Que ele pergunta quem é o assassino do primeiro Sexta-feira 13, né? Aí os No caras telefone. falam, é o Jason. Não é o Jason, é a mãe dele, né? Inclusive o Jason, Boa. na segunda parte que ele aparece, ele não aparece com a máscara de hóquei, né? Ele é um Jason que eu chamo até rústico, né? Porque ele usa um pano... Tem imagem, hein, meu Eu diretor? acho que Bota deve ter aí Eu vou com ter. o olho furado, assim, porque ele só enxerga de um lado, né? Que o outro lado é... Essa cena final. Quase final. E aí, a partir do terceiro filme, que ele rouba essa máscara de rock de um dos personagens que utiliza no filme. Uhum. E aí, um fato curioso dos bastidores que o diretor falou é porque a equipe do terceiro filme era toda canadense. E eles eram um grande fã de hockey. E aí resolveram prestar essa homenagem ao jogo, o hockey, e fizeram o Jason pegar a máscara para utilizar. Tá aí, ó. Esse aí Tá na tela, gente. Esse primeiro do lado esquerdo aqui é a versão rústica, né? É o Sexta-feira Parte 2, que ele utilizava o macacão. Vintage. É, vintage, né? E aí, a partir do terceiro, que é o segundo aí, do lado, que aí já é a terceira. Que o Jason, ele, dependendo do diretor e dos envolvidos, a máscara vai se transformando, né? Vai ganhando algumas características físicas. Então, a partir do terceiro é que ele utiliza essa máscara. E aí, fez grande sucesso. E vale citar que o terceiro filme, como foi feito em 3D, atraiu também um público muito grande. E aí, a máscara de rock virou o símbolo da cultura pop, vamos dizer assim, de terror. Porque todo mundo associa hoje muito mais ao esporte, na verdade, muito mais ao Jason do que ao próprio esporte, o rock, né? Quando a gente vê uma máscara assim, a gente já... É o Jason, né? Jason Voorhees, né? E aí a gente teve 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jason no espaço. E o Fred versus Jason? Fred Também, versus né? Jason. Sim. E aí depois o remake. Né? Aí parou, né? O Jason tá ali meio no mundo invertido de Strange Things, esperando renascer, porque há um problema de direitos autorais, porque Eita. o Polêmica. o diretor, o Sam Cunningham, ele tá brigando com o roteirista do primeiro filme, que é o Victor Miller. E foi o Victor Miller que escreveu A Origem do Jason, né? Então, tá uma disputa judicial. Poxa. E por causa dessa disputa judicial até decidir, não pode ter nenhum filme do Jason. Mas Caramba. vai surgir aí uma série, né? Parece que estão chegando a um acordo e vai ter uma série lançada por um canal agora, não sei se O o A24. Não, É. Pela A24? não Ah, a é o produção Peacock. da A24 é o É. Peacock. Peacock, Vai ser né? distribuído pelo Então vai ter Peacock. uma série para explicar as origens do Jason, Isso. né? Mas já com o Vitor autorizando, né? O Miller. Aí que tá, diz que o Miller autorizou, né? Mas ainda tem uma disputa
pros filmes, né? Ainda não está bem resolvido. Por isso que a gente não teve, depois do remake do Sexta-feira 13, a gente não teve mais nenhum filme envolvendo o Jason, que está hibernando ali, né? Tá ali no mundo invertido, aguardando para voltar a matança dele, né? Eu espero... Que volte logo, né? Que volte, a gente... Quem não gosta de Jason, gente? Quero ver mais depois de 40 anos, com 40 anos de idade, ver um Jason no cinema, né? Porque é um sonho de criança. Quem assistiu vários filmes, eu quero ver aqui na casa dos 40, com outro olhar, ver o nosso herói. É verdade. Nosso herói, nosso herói de terror. Filmes de terror, gente. A gente tem um nível, né? Tem uns níveis, assim, de heróis... gente, rapidinho, volta aqui, meu diretor. Eu vou aproveitar que a gente tá falando de Jason, vou logo fazer o merchan da nossa querida Darkseid. Me mandou esse livro, é meu, não posso sortear, mas eles mandaram esse lindo aqui, ó, que delícia, gente. Tem disponível, coisa linda esse livro, olha só, Sexta-feira 13. Tu quer, né, meu diretor? Tá apaixonado. Pois vá lá na Darkseid, acessa o site e peça o seu. Olha que legal, tem coisas dos bastidores, olha só como é lindo. Esse livro aí eu li. Ele aqui, ó, isso, ele fala sobre os bastidores do primeiro filme, sabia? Ai. É tudo sobre como foi criado. Fala, Danilo, vai fazer. Explica um pouco sobre as sequências, como foi feito. Tem aí o Tom Savini, para quem não sabe, o Tom Savini é o mago dos efeitos especiais de terror. Ele fez o primeiro Sexta-feira 13, fez o 4, fez os filmes de Mortos-Vivos do Jorge Romero, fez o remake do A Noite dos Mortos-Vivos, ele dirigiu. Então, assim... Quando a gente fala em efeitos especiais, violência, na década de 80, Tom Savini é o cara a ser estudado. E ele é um dos personagens mortos logo no início. Ele está deitado na cama e tem uma lança Ele está deitado na cama e tem uma lança perfurando o pescoço dele, o sangue jorra. E aí no livro explica como é que o Tom Savini conseguiu fazer todo esse processo para gerar uma cena que até hoje é impactante, parece real mesmo, entendeu? Então, assim, esse livro... aquela que eles estão tudo embaixo da cama. Ele tá debaixo da cama, ele tá deitado. Documentário. E é uma cena assim que você pega de surpresa porque você não espera, né? O assassino tá debaixo da cama. E do nada o pescoço começa a jorrar sangue. Muito legal. E aí no livro ele explica como é que ele conseguiu fazer isso, porque não foi planejado daquela forma. Ele teve que improvisar. Não dá pra mostrar, porque senão vão derrubar a gente. Mas tem aqui, acabei de achar aqui, essa parte daqui. É de baixo, que aqui é sangue. Vocês vão me botar pra ver Sexta-feira 13 amanhã. Aqui, ó. Olha aí que legal. É isso que o Danilo tá falando, ó. Aí a parte de baixo, aqui embaixo, ele mostrando como é que ele desenvolveu, né, todo esse processo da morte do personagem do Kevin Bacon. É muito legal. Então o livro vale muito a pena, assim, se você quer saber de informações de bastidores. Tem até umas coisas interessantes, visita de um astro do rock que apareceu nas gravações do filme, que eu não vou contar que mas é um cara muito famoso. Então tem muita coisa interessante de bastidores dentro desse livro aí em relação ao primeiro filme. Eu vou ler esse, eu não li. Eu ganhei o do Halloween, né? Que eles têm também, maravilhoso, e o do Chuck. Tudo junto. Esse aqui eu quero agradecer ao meu amigo Dr. Gil Vandácio, que sempre tá aqui no Além do Crime. Ele trouxe pra mim. Olha coisa linda. Inclusive, nas próximas temporadas, vocês vão ter que me dar presente. Eu não quero nem saber. Cada um agora. Eu tenho presente. Aqui, tudo claro relacionado a terror ou crimes. Olha que lindo. Olha que bem feito, né? Ele me deu esse mais o Witch. Gente, eu adoro essas coisas. Lá em casa, se vocês forem. Então, pronto. Que mais que a gente pode... Tem mais alguma coisa pra gente falar de Sexta-feira 13? Tem algo que agora eu vou fazer uma sequência de filmes de terror que a gente vai comentar. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber se eu escolhi bem, se eu tenho razão, se são maravilhosos. Olha, minha dica pra fechar Sexta-feira 13. Quem não conhece a série, a franquia, quer assistir, assista o primeiro. O segundo, que eu até acho melhor que o primeiro, que é o Jason Rústico. Né? Tem algumas sequências até bem pesadas. E o quarto, que talvez seja o mais violento da série. Sangue rola torto e à direito. Tem a participação do Corey Feldman, né? Para quem não lembra, o ator dos Goonies, sem licença para dirigir. Ele faz uma criança que acaba sendo o antagonista do Jason, né? Então mesmo. É um filme assim bem atmosférico. Tem ótimas cenas de morte também. E o Tom Savini participa fazendo os efeitos especiais. E a sexta parte, que eu acho uma das mais cômicas, mais divertidas, tem um
humor ácido assim, brinca com a sociedade hippie. É o filme mais descontraído do Sexta-feira 13, com algumas mortes bem divertidas. Então, o 1, o 2, o 4 e o 6 já vale a pena uma conferida na franquia. Aí, a partir do 7º, as coisas, Deus do céu, desandam de uma forma horrorosa, sendo o Jason vai pro inferno, o pior de todos. Esse aí é um filme... esse é horrível. Eu lembro também. Esse é bem ruim. Eu lembro de ter esquecido. Meu favorito é o 6º. Não, meu diretor de Jason pro espaço também. É ruim. É ruim, mas comparando com o... Do inferno do inferno, tem aquele ditado, em terra de cego tem um olho é rei, então vamos dizer que o do espaço é rei quando se compara com o Jason vai pro inferno. Né? Mas você colocou a Luquinha, não? Depois dessa aula aí, tem alguma coisa? Eu gosto demais do 6º. E eu curto muito o Fred vs. Jason. Nossa, até divertido, divertido. Eu assisti no cinema, achei super divertido. O final, então, maravilhoso. E eu, de certa maneira, gosto também da releitura do remake. Eu tenho alguns problemas ali com o remake, mas eu entendo quem gosta. Tenho muitos problemas, mas ele é divertidinho. Eu curto ele. É melhor do que eu adoro esses críticos, tudo divertidinho. Ai, gente, diretor, bota aí, por favor, os filmes de terror agora, porque eu tenho vários pra gente comentar, vários das últimas décadas, da última década aí, eu acho. Eu peguei os mais recentes, viu? Tem um antigão aí que a gente vai botar. Ele só botou? Bota esse daí. Bota o que tiver que o nosso querido Samuca botou aí. Esse daí é um clássico, né? E aí? O que a gente pode falar rapidamente, sem demorar muito, porque tem muitos filmes. Eu espero, né? Que eu acabei nem olhando. Eu não gosto dessa trilogia como um todo. Sério? Acho que da profecia. Por eu quê? gosto do Primeira Profecia. O primeiro só. Não, a Primeira Profecia. Foi lançado recentemente, ano passado, não foi? Ano passado, da Arcaixa Stevenson. Isso. Adoro aquele filme. É muito tipo legal. um prelúdio... A primeira com a... Como é o nome daquela atriz que tá na moda? Esqueci agora. Mas ela faz a série Servant. Eu acho que é ela. É tipo um prelúdio do primeiro A Profecia, né? Que o cinema agora americano tá com algumas manias assim de voltar para as histórias de origem de alguns clássicos. Eu gostei bastante também, mas eu gosto dessa daí. Eu gosto desse filme, eu acho que daqueles filmes assim meio satânico, talvez abaixo do Exorcista, mas A Profecia tem algumas cenas muito impactantes. Tem uma cena que é filmada com um garoto andando no triciclo, né? Ali e aí tem um acidente envolvendo ali. É dirigido pelo Richard Donner, né? Um diretor que fez uma versatilidade muito grande de filme. Ele fez o Superman, o filme, né? Um dos clássicos, para mim até hoje, uma das melhores adaptações do personagem. Fez Os Goonies. E aí ele também teve um filme de terror que é A Profecia, que ainda é um filme que ainda tem um impacto com algumas cenas, tem um ritmo meio satânico que vale muito a pena. William Friedkin, né? Oi? Parece um filme do William Friedkin. E tem uma curiosidade dessa criança aí, que diz que ele soube só quando ele ficou adulto, que o diretor, ele não sabia que era filme de terror, ele não sabia, mas ele lembra que o diretor dizia pra ele fazer cara de mal, e ele só descobriu isso depois que ele cresceu, que era um filmão de terror, né? Que é pesado, né, pra criança. Eu acho que assim, A Profecia, ele tem uma coisa assim que eu acho interessante, que ele mexe, porque assim como o Exorcista, é um terror voltado para um drama familiar. Sim, né? E isso mexe com as emoções, né? Então a sinopse é simples, né? É um casal que não pode ter filhos, né? Se eu não me engano, o protagonista é um embaixador. Então ele resolve adotar uma criança. A gente vem descobrir A Primeira Profecia mais ou menos os motivos disso. Só que quando ele adota, ele não sabe que ali está o primogênito do diabo, né? O anticristo, né? Então, aí a criança, quando começa a se desenvolver, nos primeiros anos, ela começa a apresentar alguns comportamentos, né, violentos, e aí vai trabalhando essa questão do drama familiar, que eu acho uma das grandes virtudes da Profecia. É uma impressão minha, ou todo filme, geralmente de terror, ele trabalha muito com um conjunto de simbologias, né? Com simbólico. Sim. Então, incluir a família, porque aí causa maior impacto, maior comoção. Você gera uma empatia com o público, com o espectador que acompanha esse sofrimento, né? O Exorcista tem muito disso, né? Quando a gente acompanha, traz a família, né? Então, quando você pega esse drama familiar, você trabalha alguns símbolos, né? Que é a questão da proteção, né, da segurança. E aí, quando você tem uma criança que está no Exorcista, ela está possuída.
Aqui é o próprio anticristo, né? Então, você traz um peso ali, pô, uma criança, né? E aí gerando que esse deveria conflito, ser puro, na que verdade é puro, não é. né? Então, é uma disputa ali entre o bem e o mal, e aí você coloca os dramas familiares. A boa e velha dualidade humana. Isso, aí entra bem esses símbolos da psicologia, que aí faz com que esses filmes cresçam, né? Porque é um terror psicológico, você não mexe apenas com aquela questão explícita das cenas, ainda que tenha as cenas, né, mais fortes, o Exorcista tem cenas fortes, a Profecia tem cenas fortes, mas você mexe com aquela questão da imago infantil, né, cometendo atos que, Não né, são como a Reagan pegando um crucifixo, Sim. né, e utilizando, não sei se eu posso Pode falar. falar, esse horário já tem um Utilizando anúncio. como uma masturbação, né? Então, são coisas fortes, né? Por isso são filmes que na época, quando lançaram, foram muito polêmicos, Sim, né? até O Exorcista hoje. teve críticas muito pesadas porque achavam, né, você colocar uma criança nessa posição, né? Foi um filme que foi chamado de bastardo. O próprio Profecia também teve algumas críticas pesadas, que é na década de 70, né? Os dois filmes são da década de 70 e tinha um olhar muito conservador em relação a isso. Mas são filmes que trabalham, né, esse olhar subversivo sobre a sociedade para discutir alguns dogmas, a questão da sexualidade, a questão religiosa, né? Correto, é isso mesmo. Às vezes o cristianismo, né, até a primeira Profecia trabalha também essa questão do cristianismo, que naquela época era a principal religião, Sim, né? o catolicismo, né? O catolicismo. E os três filmes, eles questionam essa questão do catolicismo. Não para colocar o catolicismo como um grande vilão, mas você discutir, né, também essa parte de religião como qualquer coisa. O cinema está aí como arma para você também discutir, refletir sobre algumas condutas, sejam religiosas, morais, entre outras coisas. Perfeito. Perfeito. Eu tô entendendo por que a minha mãe não deixava assistir isso. Eu não sabia. Eu assistia tudo escondido. Desculpa, mãe. Que ela... Vai passando, amor. Vai lá. O próximo, ó. Recente esse. Eu gosto, mas tem muita gente que não gosta. E aí, o que você... Os meus críticos podem falar um pouquinho de Babadook. Adoro Babadook. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu acho que ele concentra muito bem essa questão psicológica. Entre mãe e filho, paternal... Muito do que a gente vê no cinema do Ari Aster, que eu sei que o Danilo não curte amo o Ari muito. Aster. Danilo, tu não curte? Eu gosto só do Hereditário. Lucas, mais perto do microfone, mais perto. Restante, pode deixar aí pelo Tu não acaso. gosta de Midsommar? Não, acho muito que chato. mais? Aí Hereditário tem tu gosta, né? Hereditário é o único que eu gosto Que ela já dele. ficou, eu vou me levantar agora. Eu só tenho Mas é medo de absurdo, rever né? e achar o filme problemático, porque tudo que eu vejo do Ari Ari Aster Aster. depois Qual eu é o achei outro que tu problemático. não gosta? O Qual é o Bial, outro? o Bial tem medo. Bol tem medo, Midsommar... Bom, não assisti, mas dizem que é muito Eu ruim. assisti o novo dele Eu adoro. no Festival de Eu Cannes, adoro. né? Ele lançou agora no Festival de Cannes o Edton. E eu até achei divertido. Eu até fiz umas pazes ali com o Ari Aster. Até encontrei com ele lá, eu falei, Ari Aster, tô em paz. É em paz com Hereditário, você. Midsommar e esse Bol tem Bol, né? medo. É, e o tá. Edton. E o Edton, que agora ele lançou em Tá. Cannes. Não, né? daí o Bol eu não assisti, mas os outros dois eu sou apaixonado. Eu gosto de Midsommar. Gosto Mas muito de o Midsommar. Eu Babadook sou tem... apaixonado pela Florence. O Babadook, ele trabalha muito essa relação simbiótica entre mãe e filho, né? Ótimo para psicólogo aqui discutir uma relação, porque assim, ele foca no terror psicológico, tem um lado sobrenatural, mas a gente vê que esse lado sobrenatural tem a ver com uma relação conflituosa entre mãe e filho. Verdade. E eu vou falar, toda vez que eu assisto Babadook, dá vontade de você pegar essa criança que aparece no filme e dar uns apertos, porque é uma criança irritante, né? Sim, sim. Mas isso faz parte do jogo que a diretora Jennifer Kent, é um filme australiano, e a Austrália tem um segmento ali de terror na década de 80, que vem agora, que sabe explorar muito bem um olhar meio das relações da natureza humana de uma forma muito sombria e muito assustadora. E a Jennifer Eu Kent, gosto. ela consegue organizar isso muito bem e fazer essa relação, porque é uma mãe com uma criança, as duas numa casa Sim. isolada. Então a gente acompanha a relação das duas ali e é uma relação conflituosa. E a gente acha que a mãe tem alguns distúrbios psicológicos. E o filme fica na dúvida. Será que é o garoto que realmente é problemático? Ou é uma mãe que tem um distúrbio psicológico e está projetando isso para o filho, entendeu? Sim. Então acho que essa é a grande atrativo do Babadook, de você ficar nessa dubiedade. Até descobrir o final vai revelar, né, as situações. Né, porque a criança ela enxerga aí essa figura que aparece na tela. Né, uma figura... sobrenatural, né? Ela alega que ela vê tudo isso, mas a gente não sabe se é realmente uma figura sobrenatural
ou esse reflexo de uma relação problemática com a mãe. Dos dois, eu acho maravilhoso. Chegou a assistir esse, Danilo? Eu não assisto. Olha, gente, é porque totalmente fora do meu... Quando falaram bem assim, não vamos falar sobre fantasmas. O Danilo quase não vinha. O Danilo, o Vitor, quase não vinha, gente. Eu convidei ele assim, meu bichinho, pra ele vir, mas eu vou dar um beijo pro Luan, que o Luan viria, mas aconteceu um imprevisto, que nem você na última semana, né? Sim. Tem os imprevistos que acontecem, e aí eu tive que trocar os dois, e aí o Danilo, eu não assisto o filme de terror. Eu tipo, tu comenta o que tu quiser, fala o que tu quer. Não mas vai. Uma coisa que você tá citando, vocês estão falando, a minha listinha aqui, toda anotada, ó, assistiu o 1, ele é professor, 2, o 4, ele anota as coisas. Mania de professor. Olha, ele como professor, quando ele emergir nessa questão do terror, ele vai ter pano pra manga pra você discutir com seus alunos. A psicopatologia ali, a dinâmica psicopatológica. Quem é meus alunos, eles sabem que, olha, gente, vai ter o dia do filme, eu não sei quando vai chegar. Legal. Mas um dia vai ter filme. Tu tá falando sobre o Babadook, que eu anotei aqui pra assistir, e aí tu citou agora a característica infantil de será que a criança está vendo isso? Aí me relembrou a história do... Qual é? Do forró? Da Mansão do Forró. Da Mansão do Forró. A primeira coisa que quando passou o vídeo ali, eu falei, o que tem uma adolescente numa Mansão do Forró? E aí também tem essa visão. Por que parece que as crianças são mais suscetíveis? Por que os adolescentes são mais suscetíveis? E aí a gente sempre joga para o termo da psicologia porque a formação delas ainda está acontecendo. O desenvolvimento delas ainda está acontecendo. Então, pouco mais influenciáveis pelo ambiente e por outros fatores, né? São menos racionais naquele momento, são mais abertas a esses símbolos. E aí todas as vezes que você vê um filme de terror, naturalmente você vai ver sempre... Eu posso estar falando besteira, tô com dois aqui, cada um vai me surrar em um lado do rosto. Mas eles sempre vão brincar com essas coisas que nos remetem à pureza. Então, crianças, jogo com a família e também coisas que vão trazer uma certa naturalidade. Tem algum filme que vocês possam citar para mim que não usem símbolos do nosso cotidiano para fazer terror? Cara, é muito difícil. Muito difícil. É muito gostei. difícil. Inclusive, a maior... Danilo arrasou. A minha saga favorita de terror é A Hora do Pesadelo, que é completamente psicológico. Então, se tu for ver todo filme de terror, ele vai ter uma simbologia. E essa simbologia, por mais que seja um filme de época, vamos dizer assim, século XVI, século XVII, se encontra elementos simbólicos que vão dialogar com a sociedade atual. Eu vou dar só um exemplo, A Bruxa. A Bruxa é um filme que se passa no século, não me lembro agora qual é. Acho que é 17. 17, mas se tu for analisar o perfil da imago feminina, o que é discutido lá, isso encontra na nossa sociedade em relação à castração feminina, né? Algumas imposições de valores, a falta de permitir a mulher ter a sua liberdade sexual, né? Senão ela, naquela época, era associada como uma figura ao demônio, da bruxa, né? Que estava ali possuindo, né? Profana. Profana, né? A gente muda isso para a sociedade hoje, a gente vai ver. A mulher está usando uma roupa minúscula, então ela está chamando um estupro, né? Ela está seduzindo o cara, né? Então, assim, muda aquelas situações, mas você consegue enxergar dentro da sociedade. Por isso que eu acho que os filmes de terror, mais que eles se passem em outros períodos, eles trazem reflexo para a nossa sociedade, porque eu entendo que a nossa sociedade, os padrões, seja de violência, de terror, de questões morais, são ciclos, né? A gente, como psicólogo, a gente discute a dinâmica familiar. Se o tataravô tinha aquele tipo de comportamento, vai reproduzir nas gerações seguintes, né? Então, a mesma coisa, os filmes de terror, eles trazem esses ciclos para a atualidade. Então, eu acho muito difícil, assim, de cabeça procurando, eu não consigo lembrar de um filme. Esses símbolos. Sempre tem os símbolos, você trabalha a questão dos símbolos, né? E a questão, por exemplo, do adolescente, a questão é da sexualidade. A gente pode pegar aí a lenda que a gente viu, pode ter elementos, tem ali bebida, né? Uso de drogas, sexualidade, tudo isso, um homem seduzindo ali, conversando, né? Então tem esse lado que a gente pega dos elementos, que é da adolescência, né? A descoberta dos prazeres, né? Álcool, cigarro, sexo, né? E aí vem as lendas urbanas. As lendas urbanas é tipo uma questão de você castrar, né? Certos tipos de comportamentos que a sociedade
não aceita, né? Os irmãos Green, eles tinham muito nos contos dele essa discussão que o terror trazia. E o próprio Freud, né, discutia muito dos contos... Eu amo contos de fada. Não, os contos de fada, e tem uma leitura bem interessante dele sobre isso. E a gente né? também tem na era digital as creepypastas, que vieram ali por 2008, bem 2010, lembrado, que é só lenda urbana ali, né? Que é só lenda urbana, na internet. só que elas são mais extremas, então elas elevam aquilo pra se você sentir mais medo. E são situações cotidianas, na maioria das vezes. É negócio de elevador, né? Sim. Some, é horrível. É como se esses contos... eles fossem adaptados para situações reais. Mas se for pegar a essência lá, né, o esqueleto, é os contos antigos que a gente escutava quando criança. O Homem do Saco, Vocês leram, provavelmente, vocês psicólogos, a psicanálise dos contos de fada, sim, né? Esse livro eu li na época que eu fazia letras, o professor passou e eu achei fantástico. E fala justamente disso, né? De tudo isso que vocês estão falando. Ele analisa ali os contos. Tem duas vertentes dentro da psicologia e tu, por acaso, tá na frente, assim, dos dois aqui. Eu acredito que tu leva mais a psicanálise. Correto. Eu já sou mais da cognitiva comportamental. Então, qual é a principal diferença dessas duas visões? Eu acho, nesses sentidos e dentro desses debates, a psicanálise super gostosa, porque ela vai justamente dentro desses símbolos, o que significa, o que pode trazer e tal. E o meu tipo de psicologia já é muito mais frio e cru nesse sentido. Então, é ou não é? Vamos sentar aqui, quais são os elementos? O que a cognição dessa pessoa pegou? O que a interpretação dessa pessoa sobre o assunto? E aí ele já não vai se preocupar tanto assim no que o inconsciente pode estar trabalhando. Então aqui tu tem os dois. E óbvio que com relação a filmes, quando eu assisto um filme, que eu estou procurando ali os elementos que vão suscitar em mim algum tipo de associação que eu tenha com o meu comum para ele poder falar comigo. Então, quando eu vejo um filme de terror, por exemplo, dependendo, né, da temática, se é com uma criança, se é com o uso das instituições eclesiásticas de alguma forma e por aí vai, eu sempre estou observando de como aquilo fala com a minha cognição, comigo, com o meu cérebro, como eu vou interpretar. Né? Mas, dentro da visão da psicanálise, eu acho muito até mais gostoso que meus alunos não me escutem falando isso, mas, mas eu acho, eles vão me chamar de traíra, mas que eu acho muito mais gostoso para esses debates mesmo. Eu acho muito interessante essa ligação do cinema com a psicologia. Era o meu primeiro curso de escolha para graduação, era psicologia. Então eu pesquisei muito psicopatologia, não sei o quê, e eu sempre fui muito aficionado por terror. Então eu acho muito interessante também o quanto, falando sobre cinema no geral, a gente meio que faz uma regressão eu acho que o Danilo ele consegue me entender melhor nessa parte de crítica mesmo, de assistir aquele filme ali num olhar crítico, né? E tudo mais que a gente fala. Que a gente faz tipo uma regressão e a gente vê como se fosse uma criança, vendo cada pontinho, não sei o quê. E eu acho muito interessante todas essas ligações que a gente faz na nossa cabeça também e da nossa vivência que a gente bota naquele filme. Então são muitas coisinhas. Tem tudo a ver ali, né? Tudo interligado, sim, né? A gente assiste um filme que foi criado a partir da psique de uma outra pessoa, que vai construir um personagem pra gente e a gente, de alguma maneira, vai interligar aquilo com a nossa vida. Então... Vai comprar aquela verdade ali, né? É verdade. Agora, o desafio pra vocês. Bota na tela, meu diretor, que ele tinha botado um pouco antes. Aquela imagem lá que tem... Tá aí. São filmes que bombaram, né, nos últimos 5 anos. E eu quero que vocês comentem esse mais recente, que eu fiquei apaixonada por esse filme. Long Legs. Eu tenho, inclusive, eu fui chorar lá pro cara do cinema me dar, eu tenho o pôster. Mas eu tenho medo de botar lá em casa. Mas eu tenho o pôster e eu queria que vocês comentassem um pouco de Long Legs, que eu achei maravilhoso. O Long Legs, pra quem quiser assistir, tá, se eu não me engano, no Prime Video. No Prime Video, então tá muito fácil de acessar. É dirigido pelo Oz Perkins. Pra quem não sabe, ele é filho do Antônio Perkins, o eterno Norman Bates. Psicose. Psicose, né? O ator de Psicose. Também dirigiu, se eu não me engano, eu acho que o Antônio Perkins dirigiu alguns filmes, ainda que seja muito comum. Do macaco também, né? É o filho, né? Então, uma coisa curiosa do filho, que é o Oz Perkins, ele gosta de trabalhar com algumas coisas de contos, fábulas, de uma forma assim muito sombria. Os filmes dele são muito estranhos. Eu, por exemplo, o Long Legs, eu não me lembro agora, ele fez antes do Long Legs o João e Maria. Ele fez uma versão de João e Maria. Sério? Tem uma versão de João e Maria, eu né? Eu preciso assistir então, porque que é bem estranha. E tem um filme dele que eu mais gosto, que é o February Stars, se eu não me engano. Tem um outro título também,
agora do Mal. Enviada do Mal, que estava disponível, eu acho que no Prime. Enviada do Mal, acho que eu já assisti. É um filme que eu acho muito bom. É com a garotinha que faz a Sabrina. Eu sei. Eu gosto desse filme, eu já assisti. É um filme muito estranho, foi lançado na época da bruxa, acabou sendo eclipsado pela bruxa. Mas é um filme bem interessante. E ele lançou agora esse ano o Macaco. Sim, eu assisti também já. Que é bem divertido. Ainda que eu acho o filme dele mais fraco. Mas o Long Legs, desculpa. É um filme assim de terror psicológico, mistura ali um pouco de Silêncio dos Inocentes, né? O Nicolas Cage faz um assassino extremamente excêntrico, bizarro. E é um filme assim que te provoca porque você tá sempre numa situação desconfortável como a protagonista aí, que é a garota a Maika, né? Maika Monroe, que ela fez a Corrente do Mal. Corrente do Mal, que eu acho um belo vocês vão filme. me bater, porque eu odeio Corrente do Mal. Vou ter que assistir de novo pra ver se adoro. Todos vocês falam bem desse filme, eu quero entender. Essa é uma dica de filme pra assistir na sexta-feira 13, Corrente do Mal. Eu gosto muito desse filme. Por que vocês gostam desse filme? Eu gosto. Tem uma simbologia muito interessante. Eu não sei, ali. Acho que eu nesse dia deve estar em outra vibe. Corrente do Mal, cara, tem umas coisas assim. Eu vou assistir, a gente comenta. Ele é muito gostosinho, o universo. É um universo assim meio estranho, Não sei, eu gosto de filme estranho, mas não vou assistir de novo. E ele trabalha a questão, Corrente do Mal trabalha a sexualidade de uma forma muito interessante, como uma doença. Lembro alguns filmes do David Cronenberg. Sim. Mas é um filme assim que eu entendo que não gosta, porque tem algumas situações que você tem que aceitar ali. Ele é cadenciado. É cadenciado. Eu vou assistir de novo, vou dar mais uma chance pra esse filme. Então, assim, dá pra fazer uma parceria dupla ali entre Corrente do Mal e o que a gente acabou de ver aí, o Long Legs, né? Eu tô curioso por uma coisa. O que é estranho? Estranho Como é que você define isso? O estranho é o seguinte, são umas narrativas assim que muitas vezes ela não segue um lado convencional. O diretor, por exemplo, o Wes Perkins, ele gosta de te levar para um caminho estranho, entendeu? Fora do comum, tem situações, incomoda. Que te gera tem um incômodo, humor então. que muitas vezes é estranho, Parece entendeu? que tu tá assistindo algo que é proibido. Eu acho que é isso também, né? Eu acho que é morbidez. Morbidez, eu acho que ele estivesse rindo daquela situação. Isso. Só que ele passa nisso pra gente a partir do brutal. E o brutal dele não é esse brutal gráfico que a gente está acostumado em filmes de horror, no geral. É um choque mais psicológico. Então ele vai te dar uma porrada, ele vai te dar o barulho, mas ele vai demorar para te mostrar o que aconteceu. Então ele não segue aquela linha narrativa que, por exemplo, já é explicada logo em seguida. Sim. Ele vai te jogando as peças do quebra-cabeça, vai te dando essa atmosfera estranha, incômoda, pra lá, pelo meio, ele mostrar alguma coisa, mas nem sempre ele mostra aquilo de uma forma coerente. Então, os filmes deles, assim, você sente, são filmes mais sensoriais, pelo menos eu acho, né? Você sente mais pelas imagens, a narrativa não é uma narrativa linear, assim, ela é quebrada, como o Lucas disse, né? Então você vai sentindo mais pelas imagens e pelos incômodos dos personagens, que eu acho que isso é interessante, entendeu? Os personagens não são personagens assim muito convencionais para você se identificar, eles têm problemas psicológicos, eles são pessoas com dificuldade de passar empatia para ti, mas eles são teus heróis estranhos que você vai ter que se identificar para lidar com o grande vilão. E ela arrasa, filme. né? Ela arrasa muito essa mulher. Eu acho ela maravilhosa, essa atriz. Inclusive, sobre o Macaco, é interessante porque ele fez muito... ele fala muito sobre luto, né? Sobre morte e tudo mais. Sim. E aí, ele fala muito sobre uma entrevista... Desculpa, me enrolei todo. É que eu tava tentando lembrar. Uma entrevista que eu assisti dele, ele falou sobre a morte do pai dele e sobre a morte da mãe, que foi no 11 de setembro. Caramba. E aí ele dialoga muito sobre isso no filme do Macaco. Ele quis muito passar essa sensação. E uma coisa curiosa na filmografia do Wes Perkins, né? Eu não sei se o Antônio Perkins daria para discutir aí gente como psicólogo, a relação, porque o cara viveu o Norman Bates, né? Então, assim, Norman Bates tinha uns traços estranhos como serial killer, né? Psicopata. E a gente vê o cinema do Wes Perkins parece um pouco com esse lado do Norman Bates, né? E todo filme do Wes Perkins, ele discute os traumas familiares. Sim. Sempre os personagens têm um trauma familiar muito pesado. Enviada do Mal. Enviada do Mal é assim. O próprio o João e Maria ele também traz esse aspecto. Onde que eu vou achar o Macaco. O João e Maria tinha, se eu não me engano, acho que da Netflix. Não sei se ainda continua lá. Telecine, acho que tá no Telecine. Telecine, pode ser.
E aí, então, ele traz muito esses traumas familiares, né? E o Macaco é uma adaptação de um King, conto né? do King, do Stephen King, né? Eu amo. Então, Eu achei divertidíssimo. tem umas mortes, assim, muito... É meio queria premonição das ideias. cartunesco, né? Meio Olha tá aí, o macaco. Gente, eu tô dando os influenciadores, aquela bem abrindo, né? Os influenciadores ganharam lá do Sudeste, os macaquinhos. Eu digo, manda pra mim, eu queria um desse, pra ter aqui no Além do Crime, um macaquinho desse. E aí o filme tem umas mortes, assim, meio premonição, meio cartunesca, né? Elas são exageradas, assim, pra te São provocar, mesmo, pra te provocar um riso, entendeu? O sangue rola na tela. Então, assim, eu acho o filme dele mais fraco, mas eu me divirto ainda com Eu acho o legal o Macaco. comentário sobre a inevitabilidade da morte. Sim. Tipo, é como se ele sempre quisesse parar, mas não dá. E aí A gente ele não só consegue aceita. controlar a morte. É uma isso, coisa... é muito isso legal, que eu acho achei muito legal legal. isso mesmo, de você não conseguir controlar. Muito Você legal. não é sua vez ou não é E o aquilo da filme, pessoa? e os filmes dele também traz essa temática dos personagens não conseguem controlar as emoções. Sim. Né? Enviada do Mal é assim, o Macaco, o Long Legs. Você vê que os protagonistas eles não conseguem ter controle das emoções e do espaço na qual eles estão ali vivenciando, entendeu? Então, o Perkins ele gosta de trabalhar essa questão da nossa dificuldade de querer controlar tudo, nossa obsessão em controlar tudo, e a gente não conseguir, porque na vida você não pode controlar tudo, né? Você não tem esse Queria, acesso. mas não, somos ansiosos. Meu diretor, bota lá de novo a imagem, que tem mais filmes do lado. Invocação do Mal. Invocação, Corra e o Casamento Corra. O que vocês querem falar? O que vocês querem falar? Vamos tirar logo o Casamento Sangrento? Bora, bora tirar. Mostra aqui, mostra aqui. Eu até gosto, Acho divertido também. Vai ter uma continuação agora. Vai? Vai ter uma continuação, legal, Casamento legal. Parte 2. Mas dos mesmos diretores, que eu não vou lembrar agora, mas é uma Do dupla. Pânico. É. Do novo Pânico. E aí eu tô animadinho pro Pânico deles. O Casamento Sangrento, eu gosto do conto ali que ele faz da Final Girl e Sim. o jogo Da garota de que vai tabuleiro. sobreviver ali, né? É, Tá do- lutando pela vida. E do comentário também que ele faz da burguesia, né? Que Sim, tá é todo legal. mundo como muito idiota. Então eu acho isso muito divertido. Mas É verdade. ele não é um filme muito que ficou comigo pós. Ah, Tipo, ele é um filme que eu assistiria numa sexta-noite, pode-se dizer. é. Tipo, É um passatempo. É um passatempo. Tá aí. Se alguém quiser um passatempo numa sexta-feira 13 ou num sábado chuvoso como hoje, praticamente chuvou todo, o Casamento Sangrento serve como uma diversão bem interessante. Eu gosto muito da atriz, que é a Samara Weaving. Né? Ela é filha do Hugo Weaving, o famoso do Matrix. Né? Sim. Como é Ai, fugiu o agente Smith. Smith. é o vilão? O vilão. É o o Smith. Smith. É o Smith. Que também fez Senhor dos Anéis. Você gosta? O Elrond, o eterno Elrond. Isso. Ela é australiana. Senhor dos Anéis né? é comigo, O mano. Hugo Fala Weaving é australiano, ela é australiana, então assim, ela é muito carismática, ela lembra muito a atriz da Babilônia e Do A Barbie, Margot né? Robbie? A Barbie. da Barbie, É. como é a Margot Robbie. Isso. Eu também tô São achando que eu achava que era ela. Eu achava são que era muito ela. são irmãs assim, parecem De algum sócias. lugar, né? De algum lugar, elas são muito semelhantes. Eu acho muito parecido. Mas a Samara Weaving, ela é bem carismática e ela Ela é muito. inclusive ela faz a dublê no filme do Babilônia agora Sim. que eu lembrei Sério? da Barbie. Ela que faz a dublê? Ela que faz a dublê, porque elas são muito parecidas. Foi uma tirada do Damien Eu tô Chazelle. devendo essa. Eu de preciso assistir brincar. Babilônia. Eu preciso assistir Babilônia, eu não assisti. Eu amo É. Babilônia. Eu acho também. Eu não sei a opinião do Danilo. Eu adoro Babilônia. Eu fui massacrado porque todos os meus colegas, amigos, críticos odiaram Babilônia na Sério? época no cinema. Eu achei uma Eu diversão. fiquei doida pra assistir. Acho um mas- filme incompreendido. Eu acho. São também. 3 horas, tem seus problemas, mas eu acho que ele funciona muito melhor do que vários outros filmes aí endeusados, né? Eu não vou soltar aqui polêmica, porque hoje é o terror romântico. Hoje eu não né? quero polêmica. Não quero polêmica, é terror romântico. Mas tem alguns filmes aí que o pessoal adora incensar e eu acho Babilônia bem superior. Eu sou suspeito porque eu gosto dos filmes do Damien Chazelle, né? Todos os filmes que ele fez eu gosto. Eu acho Show. esse o melhor dele. O Babilônia. Adoro. Outro dia, olha aí, gente, fica a dica. Bora assistir. Eu tenho que assistir também. Eu queria, desde a época eu já queria assistir, mas não deu tempo. Vamos pro próximo. Escolham aí, escolham. Tem 2 ainda aí, 2. Vai lá, Danilo. Olha, eu escolho logo Corra, que eu acho que talvez seja o filme mais conhecido, apesar que Invocação do Mal também tem um fandom agora. um fandom. E ele vai voltar agora, às telonas. E depois Mas a gente fala. Mas vai eu falar do acho Corra. que o Corra, ele traz um olhar do cinema social, da crítica social em relação Jordan Peele, né? do Jordan Peele. É um diretor que já tem sempre grandes filmes, tem o Nós, Eu gosto de nós, Tem gosto de o- todos. Inclusive, tá aqui, ó. A nuvenzinha. A Nuvenzinha. Olha, né? como é que Esse é o nome o desse que eu gosto?
Nope. Nope. Olha. Eu amei Nope, eu assisti. Tem gente que não gosta, né? Mas eu preferido. amei Nope. Também é o meu preferido dele. Mas o Corra, assim, ele traz esse olhar da crítica social, do negro, como o branco lida com ele. É um filme que fez muito sucesso, né? Acabou até sendo indicado ao Oscar, que é pouco comum a gente encontrar. Ele foi indicado, não foi o nosso menino, o protagonista? Daniel Kaluuya? É, foi, né? Foi. Foi indicado, ele não ganhou, mas foi indicado. Então, assim, é um filme de terror que raramente a gente encontra um filme de terror sendo indicado ao Oscar, né? Dá pra contar nos dedos aí quantas indicações a gente teve. Mas fez grande sucesso, tanto de bilheteria, uma produção barata, né? E ele tem essa parte do olhar do terror social, como a gente diz, que é uma das coisas, talvez um segmento que eu mais gosto, não sei se o Lucas também gosta, mas que traz essa reflexão da gente olhar para algumas ações da sociedade, né? E é um filme feito por um negro mostrando como é que o branco, né, trata ele. A gente tem o Spike Lee, que sempre mostrou isso nos filmes, mas a gente agora tem um olhar do negro dentro de um filme de terror, né, para ser discutido. Muito legal. E aí no Nope o Jordan ele traz realmente um elenco negro, né, praticamente um elenco negro dentro do filme, uma coisa até inédita no cinema, né, que a gente sempre vê o negro ali em um ou dois personagens, e grande parte do elenco ser branco. Então tem esses elementos que eu acho que o Corra é um filme que abriu ali a fronteira para esse espaço de discutir um pouco mais de coisas sociais. É um filme que muitas vezes eu vejo alguns caras da direita reclamando, o cara quer lacrar, não sei o quê. Eu acho que eu não vejo o filme como querendo lacrar. Interessante também, apesar dele não aparecer tanto no filme, então é bem legal quanto ele constrói todos esses personagens em torno do Daniel Kaluuya e todos servem como ferramentas para ele. É muito legal. Uma dúvida sincera, por que esse filme é considerado, por exemplo, como terror? Eu acho que eu estou acostumado a olhar para ele como psicólogo e trazer todo um debate social por trás e tal, mas eu não entendi por que ele é considerado necessariamente terror. Bom, eu tô jogando para vocês assim. Vai, né? Na minha visão, eu acho que é muito pelo clima estranho que ele traz durante todo o filme. Ali na moça que serve a empregada. Quem faz na empregada, que ela é meio estranha, e aí tem certos comportamentos, eu acho que é aí onde mora o horror daquilo, é onde mora a fantasia que traz o horror. Então vai te jogar nesse lugar meio esquisito. E essa fantasia traz um pouco dessa violência, né? Dessa violência ali que é latente. Então é como você pegar alguns elementos místicos, simbólicos do sobrenatural e mostrar essa violência a partir dessas relações que o Lucas falou, entendeu? Então, assim, o Peele, ele trabalha com essa questão. Nos filmes dele seguinte, o Nós e o Nope, aí você vai ver mesmo como ele traz os elementos de terror de uma forma muito mais explícita, né? É verdade. Que esse ponto que tu levantou aí é bem interessante, porque tem muita gente também que já viu o Corra e se pergunta em relação... Porque é um filme de terror, por quê? Né? Mas tem esse lado de você trazer essa coisa meio do desconhecido, do primitivo, que traz a violência, a segregação racial, né? De eles quererem tomar o corpo do negro, né? Aquela parte da lobotomia, tem tudo isso aí. Lobotomia, entendeu? Do branco assumir o corpo do negro. Então, são coisas assim, ali do terror meio místico, né? Sim. Que falava... Até alguns filmes de zumbi já trabalhavam isso na década de 30, 40, né? De você se apropriar do espírito, vamos dizer assim, da subjetividade do outro, né? Então, isso é um elemento de terror muito forte, né? Então, por isso que o Corra, ele tem essa conotação de ser classificado como um filme de terror. Mas como o Lucas falou, tem muito humor, tem comédia, né? Tem um pouco de eu acho que é essa mistureba que faz com que as pessoas não consigam encaixar ele em muitas caixinhas. Porque é um tipo de filme assim que ele mistura gêneros cinematográficos, entendeu? É o filme de gênero, como a gente diz. Então você pode classificar ele, às vezes, como uma comédia, tem uma parte de aventura, tem uma parte de ação, tem uma parte de terror. Os filmes de gêneros, assim, hoje, para alguns diretores fazer, o cara tem que ter um talento. Entendeu? Porque não é fácil você pegar diversos gêneros cinematográficos e inserir dentro de uma narrativa. E trabalhar isso de uma forma madura, sólida, é muito complicado. E por isso que a gente vê poucos filmes de gênero sendo lançados por causa dessas complicações. Além de tudo, tem muito do horror racial. Tem uma série, que é uma série que eu adoro, é Lovecraft Country, que é baseada no conto do H.P. Lovecraft, mas diretamente ele é do livro do Matt Rudolph. É Matt Rudolph, né? Isso mesmo. E aí ele
o H.P. Lovecraft, ele era racista, né, como todos bem sabem. E aí, nesse livro do Matt Ruff, ele meio que desmistifica tudo isso e reconta e reescreve esses contos. E aí, nessa série, ele trabalha muito bem tudo isso. Tipo, esse horror racial. E tem toda uma sequência no primeiro episódio de que eles estão sendo perseguidos para sair de um estado para o outro, e eles têm que sair até um horário, porque senão eles vão ser presos. Simplesmente só porque eles são negros. Então você tem essa tensão. Tipo, não é exatamente um horror. Você pode classificar isso como um drama, como suspense, né? Tipo, mas ele é um horror racial. Porque tem tensão, ele te causa sentimento. Quem quiser assistir a série, tá disponível na HBO, né? Isso, na HBO. Isso na Max. Na Max. Desculpa, gente, eu falando com o meu diretor, porque eu queria que ele conseguisse 2 filmes pra mim, recentes. Antes de comentar de Invocação do Mal, que é o boom, né? Todo mundo tá esperando esse ano. Pearl, que é tem Maxine e a Mia Goth. Sou apaixonada pela Mia Goth. Acho que ela e a Anne Joy Taylor são as meninas do terror, né? E ainda tem a Florence também. Sim. Mas eu gosto muito desse filme. Eu queria que vocês comentassem rapidamente, porque eu ainda quero que vocês comentem Nosferatu, o novo, e que são vários tipos de terror, né? Tem vários, né? Sim. E também o final pra encerrar com Invocação do Mal. Pode ir lá, Danilo. Eu deixo pra você, que eu sei que você gosta desse filme. Gosta? Por que tu não gosta? Eu tenho um problema com o último filme. Eu gosto muito do X. Aquela brigando com o Danilo tá. O X, o Peel. Eu gosto dos 2 primeiros, mas eu acho que o terceiro, o Maxine, cara... muito boas ideias. O Tio Ash Foi fechado ruim, né? O Tio Ash é um diretor que eu gosto muito da estética dele. Ele tem uns filmes bem bacanas. Quem quiser conhecer antes da trilogia, ele tem uns filmes bem interessantes. Tem aquele de 2012, A Casa Nomes. do Diabo. A Casa do Diabo. Não assisti nenhum. Esse bem é um legal. Filme bem Sexta-feira 13. A Casa do Olha aí. Diabo. É um atmosférico, sombrio. Vale pra uma Sexta-feira 13. Desculpa, mas a Greta Gerwig estrela nesse filme, se eu não me engano. Ela é amiga da personagem principal. É divertido, ele faz uns joguinhos ali. Poxa, legal. E aí eu acho que ele faz uma homenagem no X ao Slash filme. É um filme praticamente que faz ali uma homenagem ao Slash. Eu gosto muito da atmosfera. Ele brinca também com os Grindhouse, com os filmes pornográficos, né? É umas coisas bem interessantes no X. O Pearl, eu acho que ele dá uma dramaticidade à personagem protagonista, né, que a gente vê no primeiro filme, e vale como um filme ali de prelúdio muito bom. E aí chega no terceiro filme, eu acho que ele tenta fazer um slash com giallo italiano, né, um gênero também muito famoso de terror, que é o giallo italiano. E eu acho que o filme se perde com muitas coisas, uma trama muito recambolesca, com muita coisa que ele quer discutir e não consegue. Mas o Tio Ash, ele consegue cativar a gente com a estética, né? Os filmes dele tem sempre uns enquadramentos, uma fotografia, né? A Mia, que é uma atriz, vale ressaltar, ela é neta de uma atriz brasileira, Maria Gradis, né? Então ela nasceu no Brasil, mas mora nos Estados Unidos, mas se eu não me engano ela fala brasileiro, né? Fala. Português, desculpa. Português. Ela arranha. Ela arranha. Mas eu já vi umas entrevistas dela tirando uma sacada bem interessante em português. E ela, né, foi revelada exatamente no X, né? Então, assim, é uma atriz que tem um potencial muito grande, mas que a gente... Adoro. Bom, vai, fala. sobre Pearl, ele foi se perdendo comigo. Eu realmente gostava dele, mas ele foi se perdendo. Ele usa toda a estética ali do Mágico de Oz e da... mas ele se perde muito em tentar criar uma complexidade na personagem da Pearl, que ele, sei lá... se perde muito. Se ele trabalhasse menos e apresentasse mais aquele universo para ter mais estofo para continuar a narrativa, seria mais interessante. Entendi. Mas ele estaciona na Pearl e ele continua nela e aí ele fica repetindo situação em situação. Sim. Aí se torna até meio degradante, porque parece que ele tá mais glamourizando toda aquela tristeza dela do que qualquer outra coisa. Tipo, a gente chega ao final, a gente tem aquele estopim de emoção dela com outra situação muito ruim, muito degradante, e aí a gente termina o filme meio mal. Mas, tipo, ele já tinha feito isso antes, então meio que não tem mais esse impacto. Sim, entendi. Entendi o teu ponto de vista. Vamos pro próximo. Qual era que eu falei? Nosferatu? Conseguiu? Vamos, Nosferatu. E aí, o que vocês têm a falar desse terrorzão? Bom... Não. Ai, meu Deus. Por aqui, não. Eu não sou fã... Olha... É que nem o caso do Ari Aster. Eu gosto muito do primeiro filme do Robert Eggers, que é A Bruxa. Ah, eu amo A Bruxa. Eu amo A Bruxa. Mas
tudo que ele fez depois, o Farol eu já acho problemático. Aí eu ele não fez gosto muito aquele do Homem do Norte, não. O Homem do Norte, gosto, que eu acho um filme chatíssimo. E esse Nosferatu, eu digo assim, parece que ele começou, parece aquele time de futebol. Os 45 minutos iniciais, fez 2-0, foi pro intervalo, falou, vamos manter aqui o resultado porque já tá ganho. Aí ele tem uma segunda hora de filme que eu acho tenebrosa. Vai de Vasco total. Vai ficando umas coisas assim que você coça a cabeça. Pra mim, o grande problema do Robert Eggers, ele é um cara que ele sabe fazer a questão da estética. Os filmes dele são muito fortes, fotografia, o cenário, o design. Eu gosto muito dele, mas ele tem uma mania de querer escrever os roteiros dos filmes dele e é um cara que... Os diálogos são uma coisa, assim, muito ruim, cara. Muito cafona. Ele não era do teatro? Ele era do teatro, Ele é do teatro. Só que, mas tem uns caras do teatro que são bons, cara. Ele não é bom. Então, assim, o que beneficiava... o que beneficiava ele em A Bruxa é porque era um filme com poucos diálogos. Sim. À medida que Farol começou a ter diálogos verborrágicos, Homem do Norte... Vou fazer um corte desse pra ver se eu chamo o Robert. Sequências inteiras. Nada contra o Robert, mas... Robert, dá o roteiro pra outra pessoa e vai dirigir só, pô. Tem alguns diretores A direção dele é boa. Tem alguns diretores que não levam a questão do texto, né? Não são bons pro texto. Então fica na direção que é melhor. Então eu queria ver um filme dele com o roteiro de um roteirista, de uma outra pessoa, e ele dirigindo. Porque da Bruxa pra cá, o Nosferatu é um filme assim que ele vai se auto-sabotando e vai no final você... puxando os cabelos e perguntando, porque eu tô aqui até esse momento assistindo isso. Ele quer brincar muito com o do Murnau, de 1920, Sim. E aí ele traz também o próximo... Que é do... 70, os anos 70, né? Esqueci, é do Herzog. Herzog. Que é muito bom. E aí ele fica fazendo essa brincadeira entre sensualidade e essa dualidade entre o do Murnau, e ele fica trazendo planos um pra um, tipo, exatamente, copiando e colando, e aí você, depois de um tempo, sei lá, por que eu só não peguei o filme de 1920 e assisti? Aí tem um ponto assim que também eu concordo contigo, Lucas, eu acho que aí ele resolve dar umas inovações, ele quer fazer um trissal, né? O trissal tá em moda, ok. Vamos discutir o trissal dentro de um filme de vampiro. Ok. Aí ele pega um trissal que ele poderia fazer uma sexualidade muito intensa, aí ele brocha a gente com um trissal... que não funciona, pô. Na verdade não é um trissal, às vezes é uma masturbação lá de um só personagem, entendeu? Então tem muito dessas coisas que ele quer ser audacioso e não consegue, entendeu? Por isso que eu acho, passa o roteiro pra alguém pra escrever os diálogos, as cenas, que eu acho que talvez seja melhor. Mas a Lily Rose Depp tá muito bem. O elenco foi bem dirigida, né? Ela foi, da direção, né? Gente, vamos pro final, Invocação do Mal, porque o meu diretor já tá no meu ouvido aqui. Passou muito rápido, eu nem vi o tempo passar. Por favor, diretor, Invocação do Mal, quem pode falar de Invocação do Mal? Eu sou fã da franquia, o primeiro pra mim é o meu preferido, mas vocês críticos, por favor, comentem. Vamos lá, rapidão. Adoro o segundo. Eu gosto muito dos dois, mas eu prefiro o segundo. Sério? Do que o primeiro? Tem uma ligação muito forte com o segundo. Não sei. Eu tenho esse negócio com a mãe do primeiro. Não sei se aquela cena específica dele cantando Elvis Presley, eu não sei. Alguma coisa me chama. Eu sou apaixonada pelo Patrick Wilson, né? Tudo que ele faz, desde os musicais, eu sou apaixonada por ele. Eu adoro Sobrenatural. Tudo dele. Tudo dele. Não, e o Fantasma, até quando ele faz o... Sim, esconde no Fantasma da Ópera, eu sou apaixonada por ele. Enfim, não babando mais, o Patrick, essa cena que ele canta realmente, né? É maravilhosa, eu gosto muito como concentra todo o drama familiar daquele segundo filme. Aí o terceiro é aquilo lá. O terceiro eu esqueci. Não gosto nada do terceiro, e o quarto eu tô até animadinho. Apesar da direção não me animar tanto, mas esse pôster é lindo, Pois é, lindo esse pôster. E não, aí a direção é daquele cara que fez a La Chorona, e eu não odiei a Maldição da Chorona. Ele já fez o terceiro, né? Ele é o diretor do terceiro. Eu não gostei muito do terceiro também, então vamos ter fé, né? E tu, Danilo, tu não gosta? Não, eu gosto dos dois primeiros. Até fico muito na dúvida qual é o meu favorito. Talvez o primeiro, por causa da Lily Taylor, eu gosto mais, porque tem umas duas cenas que eu acho que ele consegue provocar o terror ali num espaço escuro que a gente sabe que não tem nada, mas a direção faz a gente instigar que tem alguma coisa ali atrás. Você olha para a imagem, você não vê nada, mas a direção está trabalhando teu psicológico para você achar que tem uma assombração ali no escuro, né? Então eu acho que talvez o primeiro
uma palma, né? O posicionamento da câmera, como ele coloca o ângulo, aí parece que tem alguém ali. Então, eu ficaria pro primeiro muito mais por causa dessa cena e pela atuação da Lili Taylor. Mas eu gosto muito do segundo, como o Lucas falou. Eu assisti no cinema, eu acho que tem um drama familiar ali muito bem pontuado. Se perde ali em alguns clichês que eu acho que o primeiro não tem tanto, né? Mas o segundo filme, ele é bem, bem sólido. Eu acho que os dois Invocações do Mal, 1 e o 2 ali, eles estão quase a pau disputando ali, Sim. igualdade. É uma continuação que é muito raro a gente encontrar no cinema de terror, continuação bem eficiente, eu acho que principalmente na dramaticidade, no susto. Direta, né? Direta, né? Susto. É muito beneficiado aí pela química da Vera Farmiga, juntamente com o Patrick Wilson, eles funcionam como casal. Sim, verdade. O mundo sobrenatural que eles discutem, né? É muito interessante. Aí é o dedo do James Wan, que sabe trabalhar bem os clichês dos filmes sobrenaturais clássicos da década de 50 e 60. E aí quando muda a direção, perde um pouco essa personalidade, fica uma coisa muito clichê, né? Muito mecânica, que não sabe criar essa atmosfera. Por isso que essa quarta parte eu não deposito muito, porque é o mesmo diretor do terceiro, que eu não acho um filme ruim, mas já é um filme problemático que você já pensa assim, por que foi lançado o terceiro filme, né? Sim. Podia ficar só nos 2 primeiros, né? Mas Hollywood precisa de dinheiro, precisa faturar, muito, né? A família Warren precisa de dinheiro também. Eles precisam se aposentar, né? Então, é necessário. Então vamos lá pro quarto filme. Vai tirar até o último, né? Ainda tem a Annabelle, ainda tem os outros, tem né? a Annabelle, Freira, tem o tal do Daqui a Homem pouco, Torto. O Homem Torto, diz que vai vir, o Homem Torto. Daqui a pouco revive um casal lá. Faz um episódio do passado deles. Faz parte, né? Dentro de qualquer franquia. Então vamos lá assistir o quarto, né? Mas eu gosto muito dos 2 primeiros. Eu acho que são 2 filmes de terror também a cara de uma Sexta-feira 13 para assistir. Show. Acho que o primeiro ainda mais. Eu Talvez assisti uma mais. Sexta-feira 13. Nossa. Talvez mais. Ele foi lançado... Amanhã eu vou assistir um numa monte de filme de sexta-feira. terror, né? Com certeza. Gente, eu tô muito feliz. Hoje é um dia especial, é o último dia, da temporada, o último episódio da temporada, da 4ª temporada do Além do Crime, que foi um sucesso aqui no Diário do Amazonas, na TV Diário, no YouTube do D24. Quero novamente agradecer a presença de vocês que hoje vieram aí, corações abertos aqui. Olha a meninada, todo mundo solteiro aqui, ó. Mandem o arroba, né? Olha os arrobas depois, procurem lá no nosso Instagram do Além do Crime. Feliz Dia dos Namorados para quem tiver. E a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer muito a paciência de vocês. Espero que a gente volte na próxima temporada aqui no Diário. Se não, por aí estaremos, né? Mas é isso. Vamos trazer sempre os crimes. Temos que falar sobre crimes, sim. Temos que defender a mulherada, sim, né? E hoje eu tive que encerrar dessa forma mais leve, porque é Dia dos Namorados e amanhã é Sexta-feira 13. Então, novamente, muito obrigada. Não deu tempo de fazer o sorteio, mas no Instagram do Além do Crime eu vou fazer o sorteio, tá bom? Do livro. E é isso, tá bom, gente? Até a próxima. Obrigada, meus convidados. Um beijo e até a próxima temporada. Logo. Tchau, Beijão. tchau. Até logo, pessoal. Valeu. Valeu.